Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que nós temos na nossa aula de hoje. Aula 7, objeto de conhecimento, desvendando o código genético. E no detalhamento nós vamos ver as características gerais dos processos de replicação, transcrição, tradução do código genético, assim como sua importância para os seres vivos. Então, estejam preparados aí, com caderno e caneta na mão, e vamos para a nossa aula. Vejam bem o ambiente que eu estou. Vocês já conseguem aqui, pelas imagens, já perceber qual é a estrutura do corpo humano, né, que nós estamos aqui representando e que nós vamos falar. Mas para iniciar a nossa aula, eu tenho uma pergunta para vocês. Vejam aí, olha, o que é que o núcleo tem? O que o núcleo tem? Para explicar, para nós continuarmos entendendo essa viagem que nós estamos fazendo no interior da célula e no interior do núcleo, nós vamos continuar ali comentando sobre todas as características e os aspectos que estão relacionados à hereditariedade. E aí nós vamos ver, né, sobre o sequenciamento de DNA. Veja aí. O sequenciamento do DNA, né, que desvendando o código genético, ele é um processo essencial para determinar a ordem exata dos nucleotídeos em uma molécula de DNA. Vejam bem, nós já vimos a estrutura do DNA, nós já vimos onde ele está localizado, que é dentro do núcleo, nós sabemos, né, qual é essa parte da célula que é o núcleo. E agora nós vamos começar a nos aprofundar um pouco mais sobre essa composição de nucleotídeos que a molécula de DNA possui. Aqui, ó. Né? Essa molécula de DNA que tem o significado do termo DNA como ácido desoxirribonucleico. Né? E essa compreensão implica em identificar a sequência em que as 4 bases nucleotídicas, olha só, que compõem essa estrutura, né, desses nucleotídeos, essas bases nitrogenadas, que são denominadas de adenina, aqui, ó, guanina, citosina e timina. Como que elas estão dispostas nessa molécula de DNA? E aí, para compreender essa sequência, né, esse entendimento ele é crucial, essa sequência de nucleotídeos ela é crucial para entender os genes e também os genomas. Vejam bem que quando nós estamos falando desse conjunto, né, de nucleotídeos que compõem a molécula de DNA, nós queremos entender e nós queremos dizer para vocês que ele vai fornecer as informações sobre as características hereditárias, sobre as propriedades hereditárias que esse organismo possui, que está lá no interior da célula. E também vamos comentar, né, queremos dizer que está relacionada à bioquímica da vida. Quais o conjunto de reações químicas que essa célula realiza, né, para manter aquele organismo todo vivo, né, permitir a manutenção da vida. Por quê? Porque ela está relacionada ali a estruturas daquele organismo, a construção, né, de células, né, que aquele organismo ele possui, como que aquele organismo ele é formado. E aí esse sequenciamento do DNA ele desempenhou um papel fundamental no avanço da pesquisa biológica, permitindo o desvendamento, né, o entendimento das informações
genéticas. E para que a gente continue aí compreendendo, e eu sempre gosto de mostrar para vocês vídeos, vamos ver agora aí um vídeo sobre esse assunto, veja. Bem-vindos ao mundo fascinante do sequenciamento de DNA, onde a ciência se encontra com a descoberta. No sequenciamento de DNA, cada molécula é como um enigma a ser resolvido. Imagine-se decifrando a ordem exata dos nucleotídeos, cada adenina, guanina, citosina e timina, revelando os segredos da vida. Essa sequência não é apenas uma série de letras, mas o mapa que nos guia através dos mistérios da hereditariedade e da biologia. Compreendendo-a, podemos desvendar os segredos dos genes e genomas. O sequenciamento de DNA revolucionou a pesquisa biológica, permitindo-nos explorar novos horizontes na medicina, na agricultura e na compreensão da vida em sua forma mais fundamental. O futuro está nas nossas mãos. Até onde a ciência nos levará? A resposta está escrita no DNA. Olha só que maravilha esse vídeo, hein? Ele já traz ali uma compreensão, uma importância de um grande campo de estudo que é a genética, que faz parte de todas aquelas áreas profissionais que estão relacionadas à saúde. E aí nós vamos contextualizar, né, essas descobertas mais importantes e conhecer um pouquinho desse tão falado DNA, que, né, nós vimos falando aqui, estamos falando na nossa aula, sua estrutura e importância para os estudos na área de genética. Então, esse DNA, nós vamos continuar vendo aí um pouco da linha do tempo dos estudiosos que participaram de toda essa descoberta. Veja aí. Nos últimos 100 anos, a humanidade testemunhou uma verdadeira revolução na ciência, uma jornada épica no entendimento de como a vida se perpetua e evolui. Em 1850, os estudos pioneiros de Mendel abriram as portas para a compreensão da hereditariedade, e em 1944, Avery revelou que a transferência de informações entre organismos é mediada pelo DNA. Em 1953, Watson e Crick iluminaram a estrutura misteriosa do DNA, lançando as bases para a biologia molecular e a engenharia genética. Na década de 1970, Sanger e Gilbert desenvolveram tecnologias de sequenciamento de DNA, revelando o código genético oculto em nossos genes. Essas descobertas abriram novos horizontes, tornando possível isolar e estudar genes individuais, lançando as bases para a era moderna da biotecnologia. Graças a esses pioneiros, hoje podemos desvendar os segredos do nosso DNA e explorar os mistérios da vida, com uma precisão sem precedentes. Uma jornada de 100 anos rumo à compreensão da vida. Olha só, que maravilha, né, vermos todos esses estudos e descobertas que foram realizados aí ao longo desses 100 anos, né? Então, nós temos um contexto histórico para poder continuar compreendendo e estudando. Lá em Mendel, né, em 1850, ele demonstrou que as características são transmitidas, né, por hereditariedade, ou seja, vem dos nossos ancestrais, né, dos nossos bisavós, avós, só para falar aqueles mais próximos da gente, ou seja, ao longo das gerações. Avery, lá também, em 1944, ele mostrou que a transferência de informação entre organismos, como bactérias, ocorre através do material genético, que é o DNA. Tá? E ainda tivemos, lá em 1953, Watson e Crick, que eles desvendaram a estrutura da dupla hélice, porque o DNA é formado por duas fitas de moléculas, esses nucleotídeos que estão distribuídos ali em pontes
conectados é que formam a estrutura toda do DNA. E isso impulsionou a biologia molecular e a engenharia genética. Também tivemos os estudos de Sanger e Gilbert em 1970, que desenvolveram tecnologias de sequenciamento do DNA, compreender quais as partes que compunham esse DNA, né, possibilitando a decifração, né, como se fosse uma investigação da informação genética. E também, assim, nós, ao longo de todos esses estudos, nós podemos compreender, né, até hoje, e continuar aplicando. Vários estudos são aplicados na medicina, na agricultura, no meio ambiente, enfim, todos esses aspectos, né, que estão relacionados à nossa vida. Mas onde é que está localizado esse DNA que nós tanto estamos falando ali, ó? Veja na ilustração que ele tanto está presente dentro de cloroplastos, né, lá em células vegetais, dentro de DNA mitocondrial também, naqueles organismos que possuem mitocôndrias, e nas células que possuem núcleo, né, tem o DNA nuclear, para aqueles organismos eucariontes, que possuem o núcleo individualizado. Mas também tem aqueles outros que, embora não possuam esse núcleo, mas ele pode também ter, ele também tem, na verdade, ele também tem esse DNA com as mesmas estruturas, com as mesmas informações genéticas, tá? E aí nós temos aqui, olha, ainda respondendo de onde é que está localizado esse DNA, é aquele caminho, né? Aquela complexidade que vocês têm que ter anotado no seu caderno, né, para poder continuar não esquecendo sobre esse assunto, que é lá na célula, né? E lá dentro da célula nós vamos ter o núcleo. No núcleo, né, no interior do núcleo vai estar essa molécula de DNA, que inicialmente ele está todo condensado, que é o que nós chamamos de cromossomos, mas também ele pode se desenrolar, desespiralar, né? Porque nós chamamos de fita de DNA, quando essa dupla fita aqui, ó, que está aqui, né, ele tem que se desenrolar para poder continuar, digamos assim, entrar em processo de divisão celular. Para isso, nós temos aí essa estrutura que são os nucleotídeos pareados. Vocês estão vendo que nessa dupla fita de DNA, nós temos associados a cada cor dessa uma estrutura que são chamados nucleotídeos, né? São bases nitrogenadas que eles ligam essas duas fitas de DNA, né? A adenina, timina, guanina e citosina. E também toda essa complexidade, né? Aqui nós estamos vendo de modo ilustrado como que essas ligações aqui, ó, estão sendo realizadas. Mas também nós podemos ver de uma estrutura química, uma molécula, vejam aí, tanto a adenina, quanto a timina, né, quanto a citosina e a guanina, de modo mais detalhado, de forma quimicamente falando, que isso também vai compor lá os genes. E olha só, ainda um pouco mais detalhada essa estrutura química, e aqui é importante nós entendermos, né, o que nós aprendemos no componente de química ao longo aí da nossa trajetória, né? Vejam que o grupo fosfato, ele tem formado aqui, olha, o átomo de fósforo e os vários átomos de oxigênio que estão aqui, ó, distribuídos. A pentose, nós temos aqui uma molécula, né, de CH2, olha só. Então, são entendimentos, né, compreensões que nós precisamos da química para poder, ó, também a base nitrogenada, dos estudos de química para continuar entendendo um pouco aqui da biologia, né? E aí, todas essas bases nitrogenadas, uracila, citosina, timina, né, que são as bases pirimídicas, tá? E aqui eu comentei
a uracila, por quê? Porque ela vai entrar na composição do RNA quando estiver ali nesse momento de duplicação, nesse momento de transcrição, tradução, né, dessa molécula de DNA original. E também temos as bases que são purinas chamadas. Então, adenina e guanina, tá? Então, todos estes, as bases pirimídicas, né, ou pirimidinas, né, uracila, citosina e timina, e as bases purinas ou púricas, adenina e guanina. Tá? Então, toda essa compreensão aqui que eu estou comentando para vocês nos permite continuar ali descobrindo toda a complexidade do DNA. E isso está no nosso corpo. E isso está no nosso organismo, né? Cada célula que compõe o nosso corpo e de todos os seres vivos, desde aqueles que são unicelulares até todos pluricelulares, multicelulares, como as plantas, né? As árvores que estão no quintal de casa, por exemplo, né? Ou o nosso organismo, todos nós somos formados por célula. E aí esse DNA ele precisa passar por algumas etapas, né, nessa duplicação aí, né? Nós temos a replicação e a transcrição como processos essenciais para a vida. E nós vamos iniciar agora com a replicação. A replicação ela é também chamada de duplicação do DNA. Então, vejam vocês aqui que nós estamos falando agora que esse DNA vai duplicar, porque na divisão celular ele precisa passar por essa etapa. É um processo crucial para que ocorra essa transmissão, né, de material genético. Tá? Então, analise aqui a ilustração. Analise aqui essa ilustração que eu tenho aqui. Ó. Vejam vocês que nós temos aqui aqui, deixa eu apagar. Nós temos aqui essa estrutura aqui da dupla fita de DNA. Vejam vocês aqui que ele já está começando a soltar, né, quebras dessas pontes de hidrogênio entre essas bases. E logo em seguida está iniciando, né, uma composição complementar, né, dessas bases para que então ele possa, ao longo de um tempo, ele ficar duplicado. Percebam vocês o conjunto de etapas que ele está sofrendo aqui, tá? Para então ele completar esse processo de duplicação. E aí é que nós temos, né, que durante essa etapa de divisão celular, esse processo garante que o material genético seja dividido igualmente entre todas as células filhas que são resultantes dessa divisão celular, né, e que esse processo de replicação ele vai gerar ali 2 DNAs iguais, dois DNAs iguais, tá? Ao final deste conjunto de etapas. Vamos ver aí de modo mais ampliado, este processo, né, com que ele possa então, essa replicação do DNA, possa então completar, né, uma cópia. Ao final dessa replicação, ter uma cópia, esse DNA ele é copiado para formar uma molécula de DNA idêntica. Então, ocorre a fase S, né, durante a fase S da intérfase, que é uma das etapas desse ciclo celular, antes da divisão celular. E aí o DNA ele se desenrola e as enzimas começam a desemparelhar, eles vão quebrando ali ocorre uma quebra entre essas bases nitrogenadas. E aí novos nucleotídeos, aqueles adenina, timina, citosina ou guanina, eles vão complementando essa sequência conforme o DNA original para que então,
né, sejam adicionados uma nova fita, né, àquela que era original, tá bom? Então, aí nós temos, ao final desse processo, duas fitas de DNA iguais, para então considerar que uma célula-mãe gerou duas células filhas. Isso nós falamos agora da replicação. Vamos falar agora de uma outra etapa desse processo, que é a transcrição. Veja aí que a transcrição ela é responsável pela formação de uma molécula de RNA, aqui, ó, que eu havia comentado com vocês, é uma molécula de RNA, né, a partir da molécula de DNA. Então, durante esse processo, uma das fitas de DNA se abre em algum ponto dele e serve como molde para a síntese do RNA. Conforme, né, o RNA transcrito, o DNA ele vai e se fecha novamente. E aí, como produto final, nós vamos ter essa molécula de RNA, que é a etapa de síntese de proteínas. Então, vamos ver agora, olha, como acontece, né? Veja que nós temos o DNA aqui, ó, o DNA que era original, e aí, a partir dessa fita de DNA, ele tem ali um processo de transcrição para poder formar o RNA. E é nesse momento que nós temos, a partir das bases nitrogenadas do DNA, é que nós vamos ter a substituição para que caracteriza o RNA, que é uma base nitrogenada chamada de uracila. Tá? Então, nós temos aí que nesses componentes, né, que vão participar desse processo de síntese de proteínas, nós temos as moléculas de RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Isso eu estou falando para vocês, já está aqui, ó, tá? Porque ele tem aqui um Mzinho, ó, RNA mensageiro, tá? Então, nós vamos falar agora um pouco sobre ele, mas os três, eles são componentes fundamentais para a expressão genética, garantindo que a informação do DNA, ela seja expressa corretamente para então ali chegar, né, à síntese da proteína que é necessária para ser utilizada no corpo humano. E aí nós vamos começar aqui pelo primeiro, ó. RNA mensageiro, né? Ele leva a informação genética do DNA do núcleo até o ribossomo, que está presente lá no citoplasma da célula. O ribossomo, ele é uma organela citoplasmática e está distribuído, né, lá no citoplasma. Então, ele vai servir, o ribossomo, ele vai servir para poder orientar a montagem dessas proteínas. Vamos ver agora o segundo, está ali aqui, ó, RNA transportador, está aqui um Tzinho, ó. Olha o nome dele, que nós chamamos. Ele transporta aminoácidos até o ribossomo, onde os posiciona nas posições corretas, conforme a sequência codificada pelo RNA mensageiro naquela etapa anterior. E nós vamos ter, na sequência, depois que esses aminoácidos estão lá, pareados, cada um na sua posição dentro do ribossomo, conforme o RNA mensageiro, a receitinha que estava lá no RNA mensageiro, nós vamos ter o RNA ribossômico, que ele vai compor ali a estrutura dos ribossomos e participa da catálise que une os aminoácidos, né? E formando as proteínas, tá? E aí nós temos, né, uma terceira etapa, que é a etapa de tradução. Neste processo, depois que teve lá a replicação, depois que completou na sequência o processo de transcrição, nós vamos ter agora um passo seguinte, que é a tradução. Tradução de todas aquelas informações que estão lá contidas dentro do ribossomo. Então, ele é um processo da síntese de proteínas que se inicia com a participação do RNA mensageiro, levando até o citoplasma as informações contidas na sua sequência de bases formadas ali pelo processo de transcrição. E como produto
de todo esse conjunto de etapas aí, nós vamos ter as proteínas. Neste processo aqui, resumindo, né, nós temos inicialmente lá, após a replicação, nós vamos ter ali o processo de transcrição, olha só, onde todas as informações do DNA, né, elas foram copiadas, foram lá codificadas, digamos assim, pelo RNA mensageiro. Todas as informações estão contidas aqui para então chegar, né, após cumprir todas as etapas do RNA mensageiro, né, do RNA transportador e do RNA ribossômico, completar aqui na tradução a produção dessas proteínas. Proteínas que estão aqui codificadas como V, como M, né? Enfim, as diversas proteínas que são utilizadas no nosso organismo. E que, para isso, todo esse conjunto de etapas que ocorre aqui, ó, ele acontece todo dia no nosso corpo. Todas as células, elas estão continuamente participando desse processo. Não no nosso corpo somente, mas de todos os seres vivos que são celulares, né, que possuem, né, que são possuem o DNA e que precisam, em momentos da vida, se dividir, se reproduzir, né, ter o conjunto de reações químicas ocorrendo no seu organismo, né, para manter a vida, manter-se vivo, tá? Então, a partir do momento que todas essas etapas da tradução aqui, ó, nessa ilustração, a partir desse momento que o aminoácido, né, nós temos o RNA mensageiro, né, e depois o RNA transportador, que vai pegar todos esses aminoácidos que participam do processo. Aqui eles são, ó, tem os códons, ó, a cada 3, né, bases dessas, eles vão codificar uma informação. E aí, dentro desses ribossomos, né, esse ribossomo ele é formado por uma subunidade menor. Vocês vejam aqui, ó, ela é menor, e depois e também por uma subunidade maior. Então, todas essas informações que estão contidas aqui no seu interior vão resultar em uma cadeia polipeptídica chamada de proteína, né? E aí, essas etapas, né, no começo, o ribossomo se agarra ao RNA mensageiro, no ponto de início. Depois nós vamos ter aí o RNA transportador com o aminoácido, né, se prendendo ali, né, se fixando aquele RNA mensageiro, né? E depois nós vamos ter ali, né, mais RNA transportadores com aminoácidos, a quantidade suficiente para que aquela informação seja, então, codificada. Então, eles vão continuar se unindo ao RNA mensageiro, enquanto o ribossomo ele se une, ele se move ao longo do RNA, tá? E aí, esses aminoácidos, eles se juntam para poder chegar até o final desse processo, que é quando os ribossomos alcançam o código, né, de parada desse RNA mensageiro, e ele, então, passa a adicionar os aminoácidos que foram levados ali para aquelas subunidades do ribossomo. E aí a proteína vai se completar, até que ela, então, é liberada para o meio externo. O polipeptídeo é liberado do ribossomo e do RNA mensageiro. Então, ele passa para mais mudanças, para então se tornar uma proteína útil, né? E assim nós completamos todo esse entendimento que nós temos aí um pouco mais detalhado, né, sobre essa informação genética, que é tão importante para a nossa vida. E saibam, nós temos milhões de células no nosso organismo, e todos os dias, sem parar, elas estão realizando esse conjunto de reações,
né, para manter a nossa vida, assim como em todos os seres vivos. Então, continue aí anotando no seu caderno, reveja esses assuntos que você anotou, os vários termos, né? Continue estudando os significados desses termos que são ministrados na aula para você fixar aí esses assuntos em sua mente. Tchau.